O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, trazendo agora uma notícia em destaque no site de Oeste do repórter de Brasília, Christian Costa. Novos documentos apresentados pela defesa de Felipe Martins enfraquecem ainda mais a denúncia da Procuradoria-Geral da República a respeito da participação do ex-assessor de Jair Bolsonaro na suposta trama golpista. Durante interrogatório no Supremo, os advogados entregaram planilhas do Gabinete de Segurança Institucional, mostrando que Martins não esteve no Palácio da Alvorada nos dias 19 de novembro e 7 de dezembro de 2022. São justamente as datas apresentadas pela Polícia Federal e também pela PGR para mostrar que Martins teria participado das reuniões no Alvorada. Na versão das autoridades usada para denunciar Martins, o ex-assessor aparece numa lista como Felipe, com um N no final, e também como Felipe, com E, sem qualquer prova concreta de que seria ele. Já no documento oficial apresentado pelo GSI, que foi divulgado no governo Lula III, não consta o nome de Felipe nas respectivas datas. Bom, hoje é sexta-feira, recebemos André Marcília no estúdio de Oeste Sem Filtro. Mas, professor, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente tem falado o seu nome aqui recorrentemente, porque todo dia tem assunto jurídico, e a gente acessa a sua página, que tem os comentários técnicos, as análises jurídicas, praticamente em tempo real, e a gente vai repercutindo ao longo da semana, mas é sempre muito bom tê-lo conosco às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom para mim também, e prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, a gente começa com o caso do Felipe, tem também a decisão envolvendo Jair Bolsonaro, mas sobre o caso do Felipe, que é um flagrante aí de abuso de autoridade, ontem a gente acompanhou o interrogatório, acho que ele estava ali muito ansioso para falar, depois de 2 anos, né, praticamente desse processo, se a gente relembrar, tentaram de toda forma forçar um acordo de colaboração premiada, acho que em todo esse período ali, o Supremo Tribunal Federal queria que ele fosse um outro Mauro Cid ali para corroborar, né, com algumas teses, mas ele seguiu firme, ficou 6 meses preso, segue com tornozeleira eletrônica e o pior, ele segue de alguma forma calado porque não pode conceder entrevista. Ele mesmo disse ontem que se considera um preso político, a própria revista Oeste tentou fez um pedido de entrevista ao ministro Alexandre de Moraes, esse pedido segue sem deferimento, sem análise, enfim. E ele segue, e a gente percebeu ontem por que não deixam o Felipe falar, porque ele realmente apresenta de maneira muito clara, com elementos fáticos, com provas, toda a injustiça do caso referente a ele mesmo, né? E nada melhor do que a própria pessoa ali dando depoimento, o desabafo dele, todo o período que ele passou. Finalmente, né? Assim, ó, eu quis até acompanhar todo o depoimento, porque eu tinha curiosidade até de ouvir a voz dele, porque fazia muito tempo que nós não ouvíamos. Uma voz que foi silenciada, que continua silenciada. Nem ouvíamos também, né? Não víamos, nem ouvíamos. Sim. Esse caso, ele é realmente, Paula, enigmático. Eu acho que o Felipe Martins é um símbolo de como esse processo todo é um engodo, um completo engodo jurídico. Nem sei se jurídico é um termo que mereça, talvez um engodo político travestido de jurídico. Qual é a questão que me chama a atenção? A gente tem visto até reclamações ou denúncias da própria defesa do Felipe no sentido de arbítrios, etc. Agora, os arbítrios contra a defesa, eles igualam, vamos dizer assim, o caso dele a todos os demais processos e inquéritos que estão ocorrendo no Brasil, infelizmente, há 6 anos. Mas o caso dele em si diferencia, é diferente de todos os demais, inclusive dos demais do processo do golpe. E por quê? Porque todos os réus têm algum fato que faz com que eles estejam, por eles, se fatos sendo processados ou punidos. Fatos
totalmente fantasiosos, mas fatos. Então, vamos lá. Encontraram um papel, chamam aquilo de minuta do golpe. Encontraram houve uma reunião com Salgadinho e Guaraná, chamam aquilo de reunião golpista. Houve uma live, chama a live de atentado ao Estado Democrático. Houve uma postagem, a postagem é para desestruturar o Estado. Mas tem um fato. O fato, a partir dele, se fantasia loucamente, né? Mas o Felipe não tem o fato. Ele está sendo processado por um não fato. Ele está sendo processado por não viajar, por não estar, por não fazer, por não ir, por não editar a minuta que ele não mandou e que ele não viu numa reunião que ele não esteve. Então, assim, é isso que faz com que todos nós percebamos intuitivamente a injustiça desse caso. Mesmo quem não é do direito, mesmo quem não gosta do Felipe Martins, mesmo quem acha que houve um golpe, olha para o Felipe Martins e intuitivamente percebe que há uma injustiça flagrante, evidente, porque, novamente, está sendo processado ou punido, porque ele vem sendo punido nesses 2 anos ao silêncio e ao apagamento da sua história, por um não fato, ou por vários não fatos. Agora, Marcília, como a Paula lembrou, eles achavam que tinha encontrado um segundo Mauro Cid, que ele cederia, porque é um cara tranquilo, quieto e tal, vamos assustar esse cara, e ele não cedeu. E ele não cedeu. É por isso que ficou tanto tempo. A prisão dele me parece evidente que foi para delatar. Foi. Queriam um novo Mauro Cid, ou queriam um Mauro Cid turbinado. 2.0. Né? 2.0. E a verdade é que, curiosamente, embora o Felipe Martins seja um civil e o Mauro Cid um militar, o civil resistiu. Isso. O Mauro Cid, inclusive, o Felipe Martins, inclusive, seja mais novo que o Mauro Cid. O Felipe resistiu e o Mauro Cid não. O Mauro Cid embarcou na fantasia geral da República, da PGR, do STF, mas o Felipe resistiu. E essa resistência a delatar é que fez com que todo esse regime ou esse sistema desmoronasse. E ao se desmoronar, constrangeu todo mundo. E ao constranger todo mundo, veio a necessidade de silenciá-lo, porque ele passaria a ser um denunciador ambulante de um processo que é um engodo contra ele e contra todos os demais. Um processo que está punindo as pessoas por exercerem a sua liberdade de expressão em lives, em posts, em reuniões, e etc, etc. Então, o Felipe Martins, ele é um símbolo porque é intuitivo, mas ele é um símbolo também de resistência. E essa resistência que tem feito com que ele seja silenciado. É um silenciamento horrível, mas é também um silenciamento, a meu ver, muito corajoso e heróico. Acho que tem um fato, Paula, que precisa ser rememorado aqui. Estávamos todos, não me lembro se o Piotr já estava. Numa noite qualquer, a mulher do Felipe Martins ficou assustada e ligou comunicando o seguinte: o diretor do presídio tinha colocado Felipe Martins numa ala comum. Sim. Em companhia de presos por crimes reais ali. Nós descobrimos que era um presídio estadual e falamos com o governador do Paraná e fizemos a denúncia. Não podia estar lá. Ele tinha sido removido pelo diretor do presídio. E eles voltaram atrás. Então eles tentaram assustar mesmo com a Solitária, a temporada da Solitária, e também colocando o Felipe junto com esses presos, e entre esses presos podia estar alguém disposto a prestar serviços aos carcereiros. E, Augusto, se me permite, eu acho que nesse sentido, algumas pessoas têm dito o processo contra o Felipe Martins é kafkiano. Eu discordo. Algumas pessoas também têm chamado de erro judicial. Discordo. Kafkiano não é, porque o personagem de Kafka no processo, ele passou o tempo inteiro sem saber por que estava preso. A gente sabe por que o Felipe está preso. Era um caso. Era um caso. A gente sabe por que ele está preso. Ele está preso para delatar, ou esteve preso para delatar. Isso é pior ainda, porque havia um motivo e esse motivo não é um erro judicial, é um cálculo judicial, o que torna tudo muito pior ainda. Deixa eu incluir a Ana, também quer fazer pergunta em relação ao caso do Felipe Martins.
Quero sim. Boa noite, professor. Bom, professora, realmente toda a audiência... Bom, o Felipe muito preparado, né, para a audiência, provas sobradas, para usar, né, a linguagem de um desembargador do TRF4 de Porto Alegre, provas sobradas da inocência dele. Mas, professor, o Alexandre Garcia mencionou a tortura, né, e o caso do Clesão, que é outro caso que, junto com o Felipe Martins, esses dois casos chamam muita atenção aqui dos americanos para a aplicação da Lei Magnitsky, porque essa palavra tortura está inserida nesses dois casos, e no caso do Clesão, ele faleceu na Papuda, faleceu na prisão, assim como o Sergei Magnitsky, que morreu na prisão na Rússia. E aí, professor, ontem as pessoas, né, alguns aqui congressistas interessados até em ouvir o Felipe, eles pediram que eu colocasse algumas legendas em alguns trechos específicos da oitiva de ontem, eu coloquei, e aí eu mandei uma mensagem para um deles e disse, agora, né, eu disse, agora é o Felipe, eu te mantenho informado. E aí eu achei interessante a resposta que eu recebi, queria dividir com o senhor para o senhor explicar isso. Aí a resposta que eu recebi foi essa que está aí na tela. Just keep in mind that there is no statute of limitations for the crime of torture. Ou seja, Ana, mantenha em mente que o crime de tortura não prescreve. E eu achei interessante e essencial esse lembrete, queria ouvir do senhor exatamente esse lembrete aí de um dos americanos com os quais eu falei ontem aqui. Ana, de fato, aqui no Brasil, acho que em boa parte dos países civilizados não há prescrição para crimes de tortura. A gente está diante de, claramente, veja, uma tortura óbvia. Aliás, no depoimento, né, no interrogatório, o próprio Felipe começa a falar da solitária na qual ele esteve, ele é interrompido pelo juiz, quer dizer, havia um claro constrangimento de todos ali com aquilo que estava sendo dito, e isso já mostra o que aconteceu, né? Enfim, se houvesse, inclusive, uma boa-fé dos juízes, veja, como a gente falou aqui, ele está sem ser ouvido há 2 anos praticamente, não é? Quer dizer, então no momento que ele tem para ser ouvido, eles ainda não querem que aquilo que é constrangedor seja dito. Veja, se você está numa república de verdade, séria, e há um ato de tortura ou de possível tortura denunciada, seja pelo advogado, seja pelo réu, você, como autoridade pública, se interessa porque você quer resolver o problema. Você não é a República, você está a serviço da República, e se a República cometer um erro, você tem a função de corrigi-lo, até porque se você não corrigi-lo, você prevarica e comete crime. E é um juiz auxiliar que interrompe. É um juiz auxiliar que interrompe. Então ele tinha o dever de ouvir para corrigir se houve de fato o erro. Não, ele tenta interromper. Isso mostra como a gente tem tratado aqui as questões nesse processo, silenciando, impedindo que as pessoas falem, impedindo que os advogados falem, tentando apagar aquilo que há de constrangedor, os rastros daquilo que foi feito e até mesmo as denúncias daquilo que o que o futuro pode apresentar. Isso não é um processo. Judicialmente não se resolve assim. Um processo judicial é aquele que a roupa suja é lavada dentro dele. É assim que se faz justiça, não se faz justiça com apagamento ou silenciamento nem de ninguém, nem de nenhum fato. Então, o próprio Clesão, a investigação sobre ele foi colocada sob sigilo e a própria família não teve acesso. Isso foi denunciado pela família. Quer dizer, como é que a gente lida com uma república que quer esconder de nós não apenas como os processos são tocados, mas esconder os seus erros? E o juiz auxiliar também contestou, interrompeu o Felipe quando ele disse que ele era o único preso que precisava ir semanalmente assinar o termo. Sim. Ele falou, não, tem outros presos que também têm essa exigência. Ele disse, olha, eu até pedi para o juiz, para o Tribunal de Justiça do Paraná, a informação que eu tive é que eu era o único preso que tinha essa obrigatoriedade de semanalmente comparecer para assinar
a lista. Aí você vê que o juiz está defendendo uma tese, está defendendo... O juiz não tem lado. Aliás, o juiz não tem nem lado, e fica também aqui a menção à decisão do Alexandre de Moraes, também não tem inimigo. Não é? Ele tinha dito que tinha inimigos internos, externos. O juiz não tem inimigo, nem interno, e nem, muito menos externo. Esse não é o lugar do juiz posicionar. E também não é parte. A parte é a PGR e os réus, ponto. Então, se alguém diz algo, não cabe ao juiz atalhar e dizer, não é bem assim. Né? Quem tem que fazer isso é a PGR. Mas parece que tanto Moraes quanto o juiz auxiliar, enfim, todos que estão nesse processo envolvidos como juízes ou de alguma forma representando o STF, a sensação que a gente tem é que eles estão ali em defesa de uma tese. E isso é tudo menos um processo judicial. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.